Vamos começar destrinchando um pouco as questões cobradas nos exames organizados pela FGV. Nos últimos 25 exames unificados e elaborados pela FGV, foram cobradas, incidiram 19 questões referentes a direito internacional privado. E a gente percebe que tem uma preponderância muito grande de temas vinculados a elementos de conexão. Os elementos de conexão são aquelas matérias que seriam originalmente de direito civil se não houvesse um elemento de extraneidade. E a gente vai entender, inclusive, o que é elemento de extraneidade. Então, são os temas de divórcio, capacidade, sucessões, casamentos. Tudo isso se encaixa ali dentro da ideia de elementos de conexão. Então, de 19, 11 questões foram de elementos de conexão. Então, o foco principal do nosso curso será elementos de conexão. Depois desses elementos, a segunda maior cobrança é dentro de competência internacional. Vocês terão aulas de competência internacional ou limites da jurisdição nacional com o professor de processo civil. Mas aqui a gente também vai passar em várias matérias, discutindo vários temas, a gente vai analisar a competência internacional de maneira difusa, mas vai analisar também ela de maneira específica lá em uma das nossas últimas aulas, tá? Arbitragem internacional foi cobrado uma vez, mas poderia se encaixar dentro de competência internacional. O sequestro internacional de menores também foi cobrado em apenas um momento. Cartas rogatórias, que também poderiam estar dentro de competência internacional, foram cobradas, o conhecimento de cartas rogatórias foi cobrado uma vez. E, por último, apostilamento de documentos. É um tema muito recente, um assunto da moda, em voga, porque alterou toda a dinâmica de necessidade de certificação de documentos estrangeiros, também foi cobrado uma vez. Preste atenção que apostilamento de documentos e sequestro internacional de menores são temas que não estão condensados lá na LINDB, eles estão vinculados a tratados e convenções internacionais assinados pelo Brasil. Então, vocês precisam estar atualizados com os tratados e com os diplomas internacionais que o Brasil assina e que podem ser cobrados no exame da ordem. Fiquem atentos a isso. Nós teremos a nossa última aula, será uma aula de temas finais. E a gente vai analisar o sequestro internacional e o apostilamento de documentos e entenderemos como que a FGV pode cobrar esse assunto de vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos começar a enfrentar essa delícia que é o direito internacional privado. Bom, vamos começar pelo conceito. O que seria o direito internacional privado? O direito internacional privado se constituiria ou seria aquela seara jurídica que trata ou que regula as relações de ordem privada na sociedade internacional. Então, a sociedade internacional ela não é composta por atos realizados apenas pelos estados ou pelas organizações internacionais. As pessoas também praticam atos que podem ter natureza internacional. Por exemplo, contratos, um contrato de consumo, você compra, eu tenho certeza que algum de vocês aí já comprou de algum site do exterior um produto para consumo. É muito comum, e isso é um tema de direito internacional privado, pois é um contrato internacional. Então, qual é o sentido da nossa disciplina? Para que existe o direito internacional privado? O sentido do direito internacional privado é exatamente enfrentar os desafios que surgem dessa nova globalização, dessa intensificação da globalização em relação às relações privadas. Então, com a globalização, nós tivemos uma intensificação das relações privadas internacionais. Pessoas de diferentes nacionalidades e diferentes domicílios passaram a ter mais relações entre si, passaram a se casar. Então, é mais comum o casamento de pessoas de nacionalidades diferentes e domicílios diferentes. É comum você viajar mais, praticar mais o turismo internacional. Então, para resolver todas essas questões, surge o direito internacional privado. Em relação ao objeto do direito internacional privado, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o mais tradicional, ou que seria o único tradicional objeto do direito internacional privado, é a resolução de conflitos de leis no espaço. O que significa a existência de conflito de leis no espaço? Significa que, diante de um caso concreto, envolvendo duas pessoas de direito privado, mas com elementos de extraneidade, você pode ter dúvidas acerca da lei material aplicável. Mas, professor, você falou aí uma expressão que eu não entendo. O que são elementos de extraneidade? Elementos de extraneidade são todas aquelas características do caso concreto que fazem exatamente surgir aí na sua cabeça a dúvida em relação a qual lei material será aplicável. Será que é a lei brasileira ou será que é a lei estrangeira?